nossa conversa, eu acho que ele pega algumas questões que precisam ser discutidas em função da sua de uma variedade muito grande de modos de utilização desses conceitos. E eu sempre digo que trabalhar com conceito não é uma coisa trivial. Eu diria que trabalhar com conceitos é pensar que os conceitos eles são operadores das nossas práticas cotidianas. Então, dependendo do modo como a gente conceitua algumas expressões, elas podem produzir uma inflexão radical no modo como a gente trabalha, no nosso caso aqui, como o trabalho em saúde. E dentre esses conceitos que eu considero que precisam ser minimamente definidos para a gente poder avançar na conversa, eu diria, principalmente, que o conceito de gestão, de trabalho e de subjetividade são conceitos que, por serem tomados a partir de diferentes aspectos políticos, conceituais e metodológicos, eles podem produzir uma inflexão e podem produzir modulações radicais no modo como a gente pensa a saúde, o cuidado e, em especial, a questão da servidão e da liberdade. Até mesmo o que nós chamamos de liberdade em meio aos processos de trabalho no campo da saúde. Bom, então, para começar, eu queria trazer, a gente trabalha a partir do diálogo com alguns autores, que ao final, no meio da exposição, eu trago, até mesmo para a gente poder definir o que nós estamos chamando de servidão e o que nós estamos chamando de liberdade, entender um pouco esse conceito de poder que está colocado aqui nesse debate, no que diz respeito aos processos de trabalho, a questão da servidão e a questão da liberdade. Então, para começar, eu acho que a gente precisa pensar o que a gente entende, por que nós estamos colocando essa relação entre processos de trabalho, liberdade e servidão. O que nós estamos efetivamente considerando como liberdade, poder e subjetividade no contemporâneo. Então, são algumas questões que eu acho que a gente precisa colocar, não para respondê-las, mas para nos convocar a um debate, para nos convocar, possivelmente, a um certo deslocamento de alguns lugares que, muitas vezes, por hábito, nos colocamos e aí temos uma certa preguiça de sair. Então, assim, como é que a gente pode colocar algumas questões que nos desloquem de alguns territórios existenciais, de alguns modos de trabalhar em saúde, que possam nos convocar a um outro tipo de prática, uma prática que eu estaria considerando como práticas de liberdade. Que eu, então, coloco como questão para começar a conversa que modos de subjetivação estão imperando hoje nos mundos do trabalho, né, a partir de uma certa lógica do trabalho, saindo de uma lógica da prescrição do trabalho em saúde, pensando o trabalho em saúde da sua potência inventiva e criadora. Então, como pensar a questão do poder, a questão da liberdade, a questão da servidão e a questão dos modos de produção subjetiva em meio aos processos de trabalho em saúde. Porque o que eu estou tentando defender já, de princípio, a princípio, é que os modos de produção subjetiva, eles estão atrelados, eles estão articulados ao modo como a gente faz gestão dos processos de trabalho. Para que a gente possa entender, então, o que nós estamos chamando desse modo de produção subjetiva, nós precisamos também dizer o que nós estamos chamando de subjetividade, o que nós estamos chamando de trabalho. Essa questão da subjetividade, ela nos convoca a pensar alguns modos de lidar com isso, porque subjetividade é um conceito muito comum no campo da psicologia, principalmente, e ele tem tido, né, ele tradicionalmente, ele é usado, ele se vale, né, de alguns modos de colocação do problema que tem trazido e tem produzido um certo intimismo e uma certa naturalização do que nós estamos chamando de subjetividade. Geralmente, subjetividade é identificado com personalidade. E geralmente é considerado como alguma coisa da ordem de uma certa natureza. Então, é como se a subjetividade fosse alguma coisa colada em nós.
A tese que eu estou exatamente tentando defender aqui é que os modos de subjetivação, elas se forjam em meio às relações institucionais. Então, podemos pensar essa noção de subjetividade a partir de uma perspectiva que eu vou chamar aqui uma perspectiva da filosofia da diferença, que tem como interlocutores, no meu caso, hoje, o Deleuze, o Foucault e o Guattari. E nessa perspectiva, nós não estamos falando de uma subjetividade como da ordem de um certo substancialismo. Nós não estamos falando de uma subjetividade como alguma coisa dada desde sempre. Mas nós estamos tentando nos aproximar de uma concepção de subjetividade que fala de um certo modo de existência. E aí eu trouxe uma definição do Deleuze, que eu gosto muito, em que ele diz que a subjetividade não é algo geral, não está dado desde sempre, mas é uma certa maneira pelo qual se faz passar alguma coisa que escapa aos códigos, linhas de fuga ativas e revolucionárias. Então, reparem que aqui ele já nos sinaliza um caminho extremamente interessante. Ele já nos fala, não de uma servidão a um certo modo subjetivo, que estaria colocado desde sempre, mas um modo de ser, uma certa forma subjetiva que viabiliza a possibilidade de fugir de determinados modos padronizados e hegemônicos de ser. Usuário, médico, psicólogo, profissional de saúde, no seu sentido mais amplo. Então, nós estamos falando em subjetividade como um certo modo de se colocar na vida, um certo modo de se relacionar com o outro, um certo modo de ser que não está dado a não ser a partir do momento em que você entra em relação. Então, a subjetividade aqui não sendo, então, genética, natural ou qualquer coisa do estilo, nesse estilo, ela fala de uma coisa que varia no tempo. Então, a subjetividade é algo que se modula no processo de relação e, no nosso caso, nos processos de trabalho. O sujeito se constitui, então, a partir desses modos de relacionamento, de um certo modo de relação com a família, de um modo de relação com o trabalho. Nós estamos falando, então, do engendramento de um certo território existencial. Falar de subjetividade, então, não é falar de alguma coisa que é da ordem de uma natureza, seja ela genética ou psíquica. Nós estamos falando de território. Território que se constrói, que se modula, que varia com o tempo. E eu acho que aqui está o maior desafio. Por que eu digo que aqui está o maior desafio? Porque quando a gente está falando em gestão participativa no trabalho, quando nós estamos falando em controle social na perspectiva do SUS, nós estamos falando de um outro modo de estar operando no campo da saúde. Isso não se dá, pura e simplesmente, a partir de uma certa informação ou a partir de uma certa consciência, mas é pensar como a gente pode interferir nos modos subjetivos que produzam um deslocamento radical no modo como você trabalha em saúde. Então, isso não é uma coisa simples. Nós estamos falando em construção de estratégias em meio aos processos de trabalho em saúde que produzam esse deslocamento radical que nos faça sentir, operar, agir de uma outra forma. Então, nós estamos dizendo que a questão da subjetividade, o debate sobre a temática subjetividade, ele não é um debate teórico, não é um debate meramente conceitual, mas é um debate que precisa estar forjado em meio ao cotidiano, em meio ao que se faz, em meio aos próprios processos de trabalho. Então, nós estamos dizendo que este é um jogo interminável. Então, não há um momento em que agora as subjetividades estão instituídas. Nós estamos falando de um processo de produção subjetiva que se faz cotidianamente com o outro. É um modo de olhar, é um modo de se relacionar, é um modo de amar. Enfim, é um modo como a gente se coloca em meio aos códigos que sobrecodificam um certo modo de ser humano, ser homem ou ser mulher. Nós estamos falando, então, de um conceito que não parte de binarismos. E eu acho que aqui nós temos uma mudança
importante para pensar a questão da subjetividade. Nós não estamos falando em subjetividade como alguma coisa que se oponha à objetividade. Então, nós estamos, e eu preparei aqui essa lâmina, para que a gente pudesse ter uma ideia de qual inflexão eu estou propondo, então, nessa discussão. Se não parte de um conceito binário, nós não estamos falando de subjetividade como uma coisa de dentro ou de fora. Nós não estamos falando em subjetividade como alguma coisa que se opõe à objetividade. Nós não estamos falando em subjetividade como alguma coisa que é individual e que se opõe a alguma coisa, a uma dimensão que seria social ou coletiva. Nós estamos falando de um conceito que mistura interior e exterior, que mistura individual e social, que mistura dentro e fora. Eu trouxe aí algumas imagens que me parece que nos dá uma dimensão do que nós estamos falando desta mistura dentro e fora, individual, social. É como se nós pudéssemos passar o dedo, né, nessa garrafa, a mesma superfície que no momento está no lado de fora, no outro momento ela está no lado de dentro. Nós estamos falando de uma subjetividade como dobra. Então, as nossas experiências se dobram e constituem aquilo que nós chamamos de interior. Mas, ao mesmo tempo, isso que nós nomeamos como sendo interior, e aí dizemos a minha subjetividade, ela também se faz, ela se coloca, se desdobrando para fora e se produzindo a partir dos movimentos que se faz nas diferentes dimensões da vida. Então, a subjetividade, ela não é algo que se opõe à objetividade, ela não é algo que é meu, que depende apenas de uma história familiarista. Ela é algo que se forma e que se atualiza em mim, mas a partir das diferentes relações que a gente vai constituindo ao longo da vida. Portanto, ela não está nem dentro nem fora. Ela se dobra, ela se faz nessa interface entre aquilo que eu experimento como absolutamente meu e aquilo que se agencia, que se articula com as diferentes práticas e experiências nas dimensões do viver. Aqui eu acho também essa imagem, ela nos ajuda bastante a pensar, né? É como se nós não pudéssemos, na realidade, saber quem sou eu e quem é o outro nessa imagem, né? O que é efetivamente minha subjetividade e a subjetividade do outro? Porque são modos e formas de produção subjetiva que se dá exatamente no olhar que se desloca do indivíduo para a relação que se estabelece. Então, é a ideia de uma subjetividade que se faz nessa mistura de práticas e de experiências existenciais. E aí eu penso que a gente poderia falar de subjetividade a partir de dois planos. Um plano que eu vou chamar o plano das formas, do que está constituído. Do que eu olho e vejo. Aloísio, Valéria, vejo cada um de vocês estão me vendo também, vendo o colega ao lado, uma forma estabilizada. A essa forma eu estou chamando de forma subjetividade. É como se fosse uma foto. Nós estamos falando, então, de contorno. Então, é óbvio que temos aqui vários contornos, né? Que é uma forma subjetiva. Mas o perigo é a gente considerar que esta forma subjetiva, ela está colada e dada a cada um de nós como alguma coisa da ordem do imutável. Não, mas esse é o meu jeito de ser. Esta é a minha personalidade. Não adianta, porque aquele sujeito no trabalho, ele não muda. Aquilo é da natureza dele. Aquela é a forma de ser do sujeito. Vamos respeitar aquela forma. Esse tipo de fala, que é muito comum, habitual, nos diz assim, não adianta. O jeito para mudar esse trabalho, mudar esse setor, é tirar esse cara. Porque ele, com a natureza dele, com a personalidade dele, com o modo dele de ser, não vai mudar jamais, então elimina o cara que está tudo resolvido. Nós estamos aqui fazendo uma provocação e dizendo, o que nós vemos é forma. Essa forma ela pode ser alterada, dependendo do modo como a gente produz interferências numa certa forma subjetiva. Então, nós estamos falando que, além de uma forma subjetividade, que seria uma foto, nós temos
modos de subjetivação. E a ideia é de processo. Nós estamos falando que aquela forma, ela é uma forma porosa, ela está aberta, sempre estará aberta a interferências nas relações, no mundo e nos mundos do trabalho, no nosso caso. Então, aquela forma subjetiva, ela pode ser vista, para além da foto, como um filme. E nós estamos falando, então, de um processo interminável de mutação subjetiva. E aí vocês poderiam dizer, peraí, mas eu conheço pessoas há anos que continuam e são do mesmo jeito que eu conhecia 20 ou 30 anos atrás. O que nós estamos falando é que esse modo subjetivo, esse modo de subjetivação, ele é viável, ele é possível. Mas é óbvio que há endurecimentos em algumas formas de subjetividade que são muito difíceis de serem mudados. Agora, essa dificuldade não pode ser identificada como impossibilidade. O que nós estamos afirmando é que as formas subjetivas, elas são passíveis e viáveis de transformação. Se assim não fosse, não haveria o menor sentido de aposta na mudança nos processos de trabalho. Porque a gente muda o processo de trabalho na medida que a gente muda os modos de produção de subjetividade. O modo como a gente se coloca na relação com o outro. E ao final da minha fala, eu quero chegar exatamente nessa ideia da produção do cuidado. A produção do cuidado como produção de outros modos de subjetividade. Então, nós estamos falando em composições, portanto, nós estamos falando em subjetividades como rede. Nós estamos falando que o padrão da vida é rede. Em saúde, a gente fala muito em redes de saúde. Eu acho que nós temos que pensar que olhar para a vida é olhar para um padrão em rede. Quando eu olho para cada sujeito, eu vejo nesse sujeito, nessa forma de subjetividade, rede. Porque cada um de nós, na direção que eu estou aqui afirmando, somos muitos, somos grupelhos. O Guattari vai dizer exatamente isso, somos grupelhos. Então, a Beth, ou a Luísio, a Valéria, na realidade, eles expressam, eles atualizam. Cada um de nós atualizamos muitos encontros, muitas redes. Então, em cada um de nós temos redes familiares, redes do trabalho, redes amorosas, redes dos desafetos. Então, cada um de nós expressa essa multiplicidade de rede. Então, nós estamos falando de uma subjetividade, de um princípio, de um conceito de subjetividade que expressa essa multiplicidade de relações. Somos sempre muitos. Então, dependendo do modo como a gente se relaciona, uma outra forma de subjetividade pode emergir. E se nós estamos falando do campo da saúde, todo mundo tem essa experiência inegável de você fala, nossa, eu tenho um médico que é fantástico. Aí você indica o médico para um colega. E o colega vai ao médico e fala, nossa, mas aonde que você viu o médico fantástico que eu não vi? Porque, na realidade, o médico fantástico não existe. Existe um modo de relação que faz emergir naquele encontro com o médico algo que é potencializador e que me traz alegria. Isso na psicologia, então, é terrível. Vocês devem conhecer que no campo psi, não da psicologia, mas no campo psi, a gente tem uma tendência, né, uma linhagem, melhor dizendo, no campo da psicanálise, que é a linhagem lacaniana e que trabalha com o tempo lógico. E o tempo lógico não é o tempo do relógio, é o tempo do inconsciente. E o sujeito entra na sessão e ele, dependendo do modo, né, como a conversa vai se encaminhando, aquela sessão pode ter 1 minuto, pode ter 30 minutos, pode ter 40, né? E uma certa vez um amigo me pediu indicação de um psicanalista. E eu indiquei, considerando que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, é um excelente profissional. Só que esse meu amigo é um obsessivo compulsivo, daquele que conta, né, tostão, minutos. E ele entrou na sala do analista e falou, acho que 2 ou 3 palavras, e ele falou, tudo bem, pode ir embora, a gente se encontra na próxima. Ele olhou no relógio, contou, né, o tempo que ele passou sentado e quanto ele pagou. E ele dividiu para ver quanto ele tinha pago por cada segundo de conversa, né?
E ele me liga, acabando comigo, né? Que o cara era um mercenário, que cobrou dele por 3 minutos de sessão uma fortuna. Enfim, e aí eu ficava assim, bom, era difícil explicar para ele que aquela era uma estratégia metodológica, né? Era uma estratégia clínica, mas para ele, não, com os sintomas que ele apresentava, isso não importava. Então, assim, o que para aquele sujeito apareceu como uma relação mercenária, para outras pessoas produzia movimentos interessantíssimos. Então, o que nós estamos tentando afirmar é que esse modo subjetivo, ele emerge na relação. Então, a mesma pessoa que você fala, nossa, conheço fulano, ele é ótimo. Ah, então nós não conhecemos a mesma pessoa. Certamente não conhecemos a mesma pessoa. Porque não há um a priori em cada um de nós como forma subjetiva. Esta forma subjetiva emerge dos encontros que produzimos, do modo como a gente se relaciona. Por isso, eu estou partindo aqui desse princípio de que nós precisamos falar em subjetividade como rede. E se nós queremos e nós afirmamos a importância e a necessidade de transformar processos de trabalho em saúde, nós precisamos investir um pouco mais nessa dimensão que eu vou chamar de micropolítica. Porque eu acho que, às vezes, a gente fica muito ligado ao que a gente chama de uma perspectiva macropolítica, de mudança das grandes estruturas, e a gente se esquece que essa macropolítica ela é um efeito dos modos de subjetivação que vão sendo construídos ali, no miudinho do trabalho, na minha relação com o outro, no modo como eu olho para ele, no modo como eu acolho meu colega de trabalho quando chego no hospital, quando chego numa unidade. Nós estamos falando de subjetividades em rede. Nós não somos os mesmos em qualquer relação. Tem uma situação também, eu moro numa cidade pequena, perto do Rio de Janeiro, ela é pequena, né? E eu fazia trabalhos com adolescentes em várias escolas, como psicóloga, e os meus filhos conviviam com esses mesmos adolescentes nos bares da cidade, nas boates, né? E eles diziam para os meus filhos, nossa, mas deve ser muito bom ser filho da sua mãe, nossa, a cabeça, né, ela super liberal para frente. Aí disse que um olhar para o outro e falava, você acha? Vai ser filho dela, né, para ver se você vai continuar. E aí, assim, aí o que é isso, né? A mãe não é a mesma coisa que a psicóloga, que não é a mesma coisa que a professora, e que não é a mesma coisa que a professora em cada turma. Cada turma que você começa um processo docente, outras coisas emergem, outras formas de subjetividades emergem. E quando a gente fala em educação, em formação, é nisso que nós apostamos. Porque, afinal de contas, formar não é apenas transmitir para os alunos conteúdos, sabemos disso. Mas é como que você interfere e produz no outro uma outra forma subjetiva, a partir das relações. Então, subjetividades em redes. Falando em subjetividade, é falar de como estamos fazendo andar as relações nos processos de trabalho. Aí, novamente, a imagem, mas é uma imagem aí já multiplicada, porque aí a confusão fica maior ainda, né? Nós estamos falando em rede, então nós estamos falando que mais do que 2. Tem uma amiga que diz assim, depois que eu fui estudar o Guattari, quando o censo chega lá em casa e pergunta quantas pessoas moram aqui, eu já não sei mais o que responder. Fico muito confusa e digo, meu senhor, não sei, somos muitos. Não posso lhe dar essa informação com precisão. Então, é um pouco isso, né? Assim, quantos somos? Quantos somos em cada um de nós? E como a gente pode estar produzindo outros modos de ser que afirmem a vida? Porque também pode parecer que a gente está desejando o tempo todo mudar. Vamos mudar, né? Mudar é a onda, é a vibe da época, é mudar, né? A questão não é essa. A Sueli Ronick vai dizer uma coisa que eu gosto muito, que ela vai dizer assim, nós temos que avaliar se esse território existencial está ou não viabilizando que a vida passe. E o que é vida? Vida é a possibilidade de afirmação, é a possibilidade de autonomia, é a possibilidade de autoria dos projetos de vida. Então, assim, viver e afirmar essa vida na sua potência é afirmar a possibilidade de liberdade. Mas de que liberdade nós estamos falando? Porque a liberdade não é libertar alguma coisa que está aprisionada. Liberdade é a possibilidade de produzir outras formas subjetivas. Liberdade é perguntar se esse modo subjetivo
atende ou não à expansão do viver no sentido de afirmação de autonomia, de protagonismo. Isso, no caso da saúde, é primoroso, é precioso. Então, não é mudar por mudar. É avaliar se aquele modo subjetivo, aquela forma subjetiva, ela está afirmando esse processo de autonomia e de liberdade e de não servidão nos modos como eu estou me articulando e estou em meio às relações nos processos de trabalho. Subjetividade em rede, portanto, subjetividade dobra, né? E dobra por quê? Porque exatamente a partir dessas dobras é que nós vamos considerar que não tem o dentro e o fora. É como se nós pudéssemos estar dobrando um tecido, o que está dentro pode ficar fora a qualquer momento. Nós estamos falando de uma subjetividade que não está aqui ou lá, ela está aqui e lá. Porque no momento em que eu expresso alguma coisa que eu considero como meu e como interior, isso que eu expresso se articula e se conecta com uma série de coisas que eu estou experimentando no dia a dia e vai produzindo, então, um outro interior e que vai expressar, obviamente, um outro exterior. Então, nós estamos falando de dobras. Dobras que podem se desfazer e formar outras tantas dobras, dependendo exatamente do que a gente está avaliando como sendo viável e afirmador de liberdade e não de servidão na nossa existência. Mais uma imagem. Reparem que o mocinho, o que está dentro, quando ele curva, fica fora se você faz um movimento contrário. Né? A barriga está dentro. Mas se você faz um movimento contrário, o que está dentro passa a estar do lado de fora. Então, a ideia da subjetividade, como esse movimento do dentro e fora, como algo da ordem de dobras. Isso pode parecer abstrato, pode parecer alguma coisa longe, né, do que a gente experimenta, mas vamos imaginar a força e a potência revolucionária de se pensar a subjetividade por esse caminho. É afirmar que as coisas podem mudar. É afirmar que a transformação é possível. Porque nós estamos dizendo que essas dobras, elas podem ser refeitas. Elas podem ser desdobradas. Então, tem uma potência revolucionária e transformadora muito grande em pensar a subjetividade como filme, como processo, como mutação possível. Então, uma outra ideia de rede que eu acho muito boa, vocês vejam que o que está passando por fora aqui, na hora que você vai tecendo essa rede, o que está fora passa por dentro da rede. E aí a gente fica perguntando o que está dentro e o que está fora dessa rede. E certamente a gente não sabe. Porque o que está fora, num determinado momento, passa a estar dentro em outro momento. Basta acompanhar o movimento desta rede tecida. Bom, aí, só para sinalizar um pouco, que essas formulações, elas partem de alguns pensadores. E aí eu trouxe alguns deles, só para a gente contextualizar um pouco o pensamento que aqui está sendo desenvolvido. E eu acho que essa frase do Foucault é muito boa. Ele diz, não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. É um pouco isso, né? Pensar a subjetividade é pensar não o que sou, mas pensar para onde eu estou indo. O que eu estou em via de me transformar. E ele sempre dizia, né? Não me peça para permanecer o mesmo. Porque a ideia é exatamente essa. Como se abrir para processos de mutação sempre necessários quando os processos de liberdade não estão colocados. Pode passar. Um outro autor também que nos ajuda é o Guattari, né? Quando ele vai dizer, citação dele, uma catálise da retomada de confiança da humanidade em si mesma está para ser forjada passo a passo. E, às vezes, a partir dos meios os mais minúsculos. Trago essa citação dele também, porque é uma aposta micropolítica na possibilidade de mudança dos processos de trabalho, ali onde você acha que aquilo ali não tem muita importância, onde aquilo ali é muito pequeno, nós temos que fazer grandes mudanças radicais. E ele vai mostrando que as mudanças radicais, elas se operam também a partir desse plano micropolítico, que é o plano de produção e de mutação subjetiva.
Durante muito tempo, os militantes de esquerda sempre acharam que a grande questão são grandes mudanças e mudanças radicais e definitivas. Certamente a revolução passa por aí também, mas fica muito claro que é necessário mudanças também nesses modos de produção subjetiva para que as grandes revoluções possam acontecer. Eu me lembro do... Ai, meu Deus, como é o nome? Agora me fugiu o nome dele. Ele foi uma vez fazer uma palestra em Vitória. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E ele dizia, ele era homossexual, ele já faleceu, ele contraiu o vírus de HIV, morreu com AIDS. E ele uma vez foi lá, ele dizendo que durante muito tempo ele era militante de esquerda, ele participou de guerrilha. Durante muito tempo ele não podia falar da opção sexual dele. As pessoas não podiam saber que ele era homossexual. Porque ser homossexual ali na guerrilha era considerado como frágil e não poderia empunhar armas. Então ele teve que ficar quietinho, ele não podia falar da sexualidade dele, exatamente porque senão ele não poderia ser militante de esquerda. E ele dizia, né? Que esquerda é essa que não afirma e não aceita essa variedade, essa variação nos modos de existência? É possível fazer uma revolução sem pensar esse plano micropolítico? Como é que você produz uma outra sensibilidade para o que é heterogêneo, heterogenético na vida? E a vida é heterogênea. Só que existia ali no movimento que ele participava um padrão de militante, uma forma de subjetividade que dava às pessoas o direito ou não de serem militantes. Então, algumas mulheres não podiam, a grande maioria das mulheres eram barradas, e os homossexuais também. E aí eu acho que é um pouco isso que esses autores nos colocam, né? Que revolução é essa que se pretende tão radical e que não interfere nesse plano, que é o plano da produção de outros territórios existenciais? É possível produzir um outro mundo sem produzir uma outra sensibilidade, um outro modo de se colocar nas relações, que não afirmem essa diferença, essa heterogeneidade? E é um pouco isso que o Guattari vai dizer, né? Às vezes ali, onde parece uma coisa sem importância, grandes mudanças se dão em termos da nossa experiência na vida. Recentemente, no Sindicato dos Professores lá da cidade onde eu moro, começaram a fazer campanha para eleição da nova direção do sindicato, e eles foram para as escolas e os professores perguntavam, vocês têm na plataforma alguma coisa que nos convoque a pensar a saúde dos professores? Eles disseram, não, saúde não é problema de sindicato, o problema do sindicato é salário, né? E aí os professores falaram, então não vamos votar em vocês, certamente, porque a dimensão política da saúde não era colocada pelo sindicato. Porque a questão do sindicato era bater no governo ou então pedir aumento de salário dos professores. É importante isso? Sem dúvida nenhuma. Mas será que é apenas isso? É só desta forma que a gente produz mudanças efetivas nos processos de trabalho? Eu acho que essa é uma questão que eu gostaria que ficasse, né, e que se colocasse para o nosso debate. Por último, o Deleuze, né, que também é um outro pensador que nos convoca a pensar a liberdade e não servidão pelos modos de produção subjetiva. É essa tese que eu estou querendo defender aqui. Eu estou querendo afirmar que o tema da nossa conversa é liberdade e servidão nos processos de trabalho. Eu estou afirmando que os processos de servidão e liberdade se dão também no plano micropolítico. Plano macro e micropolítico não se desarticulam. E o que eu chamo de plano micropolítico, a partir desses autores, não é o plano do pequenininho, é o plano de produção de subjetividade. Não se faz mudança política nos processos de trabalho ou em qualquer outra dimensão da vida se nós não operamos também mudanças nesse plano micropolítico. E o Michel Serres vai falar do Deleuze. Mas realmente produziram algo novo aqueles que justamente não seguiram as autoestradas. Deleuze, por exemplo, ele se desprendeu da história tradicional da filosofia, das ciências humanas, da epistemologia, um exemplo excelente de movimento dinâmico, de um pensamento livre e inventivo. Então, eu vou tentar concluir
trazendo, então, a partir desse terreno conceitual e metodológico, como pensar a questão do cuidado dos processos de trabalho em saúde. Então, nós estamos afirmando exatamente que produzir novos modos subjetivos é agir nessa dimensão da vida que eu estou chamando de micropolítica. Micropolítica como essa dimensão de interferência nos territórios existenciais, no modo como amamos, sentimos, respiramos, trabalhamos. Isso é revolucionário, por mais que pareça coisa de burguês que está preocupado com subjetividade. Durante muito tempo fazia análise, era uma coisa... eu mesma, quando fazia análise, eu era assim, militante, DCE, de esquerda, autosseriana, e aí eu fui depois de muito tempo, resolvi ir para o consultório de um analista, porque a adolescência dos meus filhos começou a me colocar em xeque, né? E eu ficava assim, bem, eu acho que eu não estou sabendo muito como agir, fui para uma psicanalista, sentei no primeiro dia e falei para ela, olha só, não vem com esse papo de Édipo, de papai, de mamãe, a minha questão é uma questão feminista, eu sou mulher, não estou aguentando mais essa situação opressora. Aí falei, uma meia hora, um discurso absolutamente revolucionário, militante de esquerda. Ela olhou para mim, até porque eu vinha fazer análise, morando em Vitória, vinha fazer análise no Rio. Porque em Vitória, na realidade, quando eu cheguei em Vitória há 30 anos atrás, não tinha curso de psicologia, e eu sou uma das fundadoras do curso de psicologia em Vitória. Então, vocês imaginem, todos os psicólogos de Vitória foram meus alunos. Ou foram meus alunos, ou foram para Vitória, e eu fui banca de todo mundo que hoje é meu colega de trabalho. Ou seja, com quem ia fazer análise em Vitória? Não tinha com quem fazer. Pegava meu ônibusinho, de 15 em 15 dias, quinta-feira, vinha para o Rio de Janeiro, fazia análise no Rio e voltava. E surpreendente que não era só eu. O ônibus que eu vinha era só de psicanalista e psicólogo. E eu dizia, se alguma coisa acontecer com esse ônibus, acabam todos os psi de Vitória, porque morria todo mundo, morria a psicologia em Vitória também. Porque ninguém queria fazer análise em cidade pequena. Você sai do consultório, dá de cara com o sujeito no bar, você sai do consultório, dá de cara com o sujeito na boate. Então, todo mundo vinha para o Rio fazer análise. Aí ela chegava para mim e dizia assim, olha, Beth, o negócio é o seguinte, você não viajou 400 quilômetros, que eu vinha de ônibus, você não viajou 400 quilômetros para chegar aqui e ficar discutindo o lugar da mulher na sociedade capitalista. Isso aí nós sabemos, eu acho que você tem outros fóruns para esse debate, mas tem uma dimensão que também é política, que eu acho que a gente precisa colocar em análise, em discussão. Aí ela me ganhou. Aí fiquei 5 anos fazendo essa viagem, porque eu falei, era isso que eu precisava ouvir, né? Não adiantava empunhar bandeiras e sair pela rua abaixo o machismo, o direito das mulheres, a mãe... Não, tinha uma dimensão micropolítica e que eu sempre considerava que a análise é coisa de burguês, a gente tem que mudar o mundo, não é no consultório de analista, só que ela foi me mostrando que, na realidade, ali se produzia um outro jeito de ser mulher, um outro jeito de ser mãe e um outro jeito de ser militante. Porque era necessário a mudança nesse contorno subjetivo para que alguma transformação se efetivasse. Então, o que eu estou querendo mostrar é que, na realidade, são nesses arranjos que a gente pode cair nas armadilhas sobrecodificadoras. E pensar em liberdade, a partir do Foucault, é exatamente pensar não alguma coisa que estaria ligada à libertação de algo que está preso em cada um de nós. O Foucault vai dizer que onde tem poder, tem liberdade. Porque a grande questão das relações de poder é exatamente a possibilidade do tensionamento. É um espaço onde a conversa pode acontecer. Ele vai dizer, quando a conversa não acontece, o que existe não é relação de poder, é relação de violência. Então, nas relações de poder, a liberdade se coloca, porque a liberdade é poder contestar, é poder colocar o outro em questão e ser colocado em questão. Então, o exercício de liberdade é a possibilidade dialógica que é tensa e que não é desqualificadora. O Foucault vai dizer, é diferente, o poder é diferente de violência, de dominação. Onde há uma relação de escravo, não há liberdade, não há poder. O que há é violência e dominação. As relações de poder, elas se operam, elas se efetivam
exatamente porque é possível contestar o outro, há espaço de liberdade. Então, a pergunta que se coloca é: como pensar efetivamente os modos de trabalhar e a relação com a produção subjetiva? Aonde eu quero chegar? Para mim, a pergunta é essa: que modos de subjetivação estão se gestando nos processos de trabalho em saúde? Como pensar esses processos de liberdade e submissão nesses processos de trabalho em saúde? Se eu estou dizendo, se eu estou partindo do pressuposto de que liberdade é a possibilidade de construção de espaço dialógico, de enfrentamento de conflito, e é nesse enfrentamento, neste conflito, que não é desqualificador, mas é produção do comum, é produção do coletivo. Produzir comum e produzir coletivo não é produzir consenso apenas. Produzir comum e produzir coletivo é principalmente produzir dissenso. É a possibilidade de discordar. É a possibilidade de se colocar lado a lado com quem não pensa como eu. Eu só gostaria de concluir dizendo o seguinte: pensar a questão do trabalho em saúde é pensar a possibilidade de efetivamente fazer-se cumprir uma das diretrizes mais importantes do SUS, que é o controle social. Só que nós precisamos entender que controle social não pode ficar reduzido a uma participação representativa. Não basta votar, não basta ser representado para interferir nos processos de trabalho em saúde. Pensar efetivamente em participação em saúde é pensar como estamos atuando e operando nessa dimensão micropolítica do trabalho em saúde que se faz no cotidiano desses processos. É pensar também, para além do controle social, na participação das conferências, é pensar também como está se operando as relações nos espaços de trabalho. Até porque trabalho, na concepção com a qual trabalhamos, não é alguma coisa da ordem da tarefa, do cumprimento cego do que está previsto para cada um de nós operar. O trabalho, nesta dimensão, ele tem potência de criação e de liberdade. Nenhum sistema funcionaria se nós apenas obedecêssemos o que é prescrito para que cada um de nós fizéssemos. O trabalho não é apenas servidão. O trabalho é também liberdade. O que nós temos que perguntar é exatamente isso. Que espaços de liberdade se operam? É fácil? Não. Não é fácil porque esse exercício de liberdade nos processos de trabalho nos convocam a uma gestão coletiva dos processos de trabalho. Eu acabei de vir, de Brasília, eu participei de um curso de tutores, eu participei como tutora de um curso de formação de gestores do SUS. Incrível, incrível. Ontem eu falava isso para os alunos, né? Foi o nosso segundo encontro presencial, porque foi uma formação à distância. Todos gestores do SUS, todos com nível superior. O curso terminava com a apresentação de um projeto. O curso todo foi pautado numa discussão sobre negociação de trabalho, sobre gestão do trabalho. E é impressionante como no campo da saúde a ideia de gestão está ligado ao lugar que alguém ocupa institucionalmente. Então, o gestor é o ministro da Saúde, o gestor é o diretor do centro, é o diretor do hospital. E eu dizia, é impressionante como cada um de nós não tem a dimensão de que cada trabalhador é gestor do seu trabalho. Gestão não é prerrogativa só de diretores e coordenadores. Essa ideia de gestão está atrelada à ideia de gerenciamento. Certamente, quem é diretor do hospital tem um lugar diferenciado na gestão dos processos de trabalho. Mas o fato de ser um lugar institucionalizado e com um certo modo de relação com os demais trabalhadores, não significa dizer que apenas ele é o gestor. Todo humano é gestor do seu trabalho. Todo trabalhador faz gestão do seu trabalho. Certa vez, perguntando a um operário,
como era trabalhar na construção civil e como é que se dava a questão do uso obrigatório dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção. E ele dizia assim, olha, professora, isso tudo é balela, porque vem aqui a proposta do engenheiro, vem aqui o técnico de segurança do trabalho, só que tem o seguinte, se a gente for fazer o que eles mandam a gente fazer, não teria um prédio em pé em Vitória. Porque, na realidade, quem faz a gestão da variabilidade, quem sente ali no cotidiano qual é o momento em que o cimento está ou não adequado para fazer um tipo de procedimento, somos nós. Então, assim, o que está previsto para ser feito nunca é exatamente executado, exatamente porque nós fazemos gestão. Nós fazemos gestão da variabilidade. A gente nunca faz o que é previsto, porque quando a gente chega no trabalho, existe uma infidelidade desse processo de trabalho. Ele não se repete da mesma forma, todo mundo está cansado de saber disso. Só que essa dimensão gestionária do trabalho não tem sido visibilizada. E é essa dimensão gestionária do trabalho que nos dá isso que nós estamos chamando aqui de liberdade e não servidão aos modos sobrecodificadores de ser trabalhador, um modo subjetivo de ser trabalhador e de cuidar. Cuidado em saúde é uma atividade de trabalho. E atividade entendida exatamente como essa possibilidade de fazer o trabalho, sempre de uma forma inventiva. Eu queria terminar fazendo essa afirmação, entendendo o cuidado como atividade e entendendo o conceito de atividade exatamente como isso que os humanos fazem para dar conta das infidelidades do meio. Então, eu estou afirmando, eu queria terminar com essas 4 teses que eu formulei para conversar com vocês, que a busca de liberdade só se efetiva no plano coletivo, tá? Esse plano coletivo é um plano de coengendramento. O que eu estou chamando de coengendramento é que as pessoas não chegam no trabalho de uma forma pronta e acabada e imutável. Eu estou dizendo que no processo de trabalho, o trabalho se engendra e o trabalhador junto. A gente muda, a gente se transforma nesse processo, que eu estou chamando de coengendramento de indivíduos e de mundos. Então, eu estou falando de inventar modos de trabalhar e inventar modos de subjetivar. Modos de trabalhar, modos de subjetivar, que emergem na gestão do trabalho. Eu estou dizendo que essa dimensão concreta que se dá no trabalho se efetiva como um plano ético-político. Por que um plano ético-político? Porque no processo de trabalho, esse modo de não servidão e de liberdade se dá quando se constrói laços de confiança. E confiança só se faz com a lateralização dos pares, é colocar lado a lado, sem nenhum tipo de hierarquia desqualificadora. E aí nós estamos construindo rede, nós estamos construindo coletivo. Coletivo que não é igualdade, homogeneidade. Coletivo que é heterogeneidade. O comum se constrói com a diferença e não com a igualdade apenas. Esse mundo comum que se constitui na heterogeneidade se faz exatamente nas práticas concretas, é ali no dia a dia, é fazendo cotidianamente que a gente pode ter essa dimensão. E estou chamando o coletivo não como uma reunião de pessoas, mas como um plano. Um plano onde nós vamos nos transformando, produzindo outro jeito de ser médico, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, outro modo de ser profissional de saúde, que não está escrito em nenhum manual, mas que vai se dando na relação com o outro ali no cotidiano de trabalho. Portanto, nós estamos falando de uma política do coletivo que se faz em rede. E rede no sentido que eu iniciei a minha fala. Rede como modo de relação. Rede como cada um de nós é. Rede que se dá também entre as equipes e em cada equipe de trabalho. E por último, eu acho que é importante afirmar que nós estamos falando de um cuidado como atividade, um cuidado que se volta para o outro nesse processo relacional e que nesse processo, tá, nós vamos produzindo modos de subjetivação que vai se dando como alguma coisa antenada com a possibilidade de tecer outras redes
e que não parte de nenhum homem ou mulher como algo geral e abstrato. Nós estamos falando, então, de um trabalho em saúde que não toma o homem, artigo definido, ou a mulher, mas uma mulher, um homem, que se forja nessa experiência concreta. Eu quero retomar a minha fala no início. Não há uma personalidade, não há um sujeito. Há aquele usuário queixoso. Lá vem ele de novo. É a mesma coisa todo dia. Não aguento mais ouvir o sujeito. Lá vem ele com o mesmo chororô. E nós estamos partindo, nós substancializamos. É aquela pessoa. Possivelmente, se aquela pessoa, se a gente consegue trocar, coloca um outro profissional para atender, pode ser que mude tudo. Porque aquela pessoa não existe de uma forma para todo sempre. Aquela pessoa emerge na relação. Por isso eu estou dizendo que nós estamos falando de processos de liberdade quando a gente pensa que cada homem, cada mulher que trabalha com a gente, que a gente atende, se constitui na relação que eu estabeleço com eles. E aí eu diria, para fechar, que a gente só pode pensar em liberdade e não servidão em saúde quando a gente parte dessas experiências concretas, quando a gente parte de uma dimensão micropolítica do trabalho em saúde, que se faz nesse coengendramento, nessa construção coletiva que só se opera em situações de trabalho, em situações concretas, fazendo uma aposta radical na possibilidade de mudança dos modos subjetivos e, portanto, mudança no modo como a gente se relaciona no trabalho, que vai produzir certamente sujeitos que possam estar afirmando a vida nesse seu processo absolutamente inventivo de uma forma mais radical ou não. Mas sem essa aposta não é possível liberdade. E liberdade como esse espaço. Espaço de diálogo, espaço de conflito e de tensionamento. Eu queria terminar por aqui, até porque eu acho que já passei do tempo, e a gente abre então para conversar logo em seguida, tá bom? Muito obrigada.